Depois de belíssimas canções, vamos à palavra de Deus. Eu vou pedir para você abrir aí comigo em Lucas. O Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós vamos olhar para uma história de Jesus. Este mês é o mês de apertar o laço. Aperte o laço foi tema do nosso acampamento de carnaval. E de alguma forma esse tema ainda paira sobre a nossa igreja durante todo esse mês. A palavra de ordem é comunhão. É nisso que a gente está pensando, é nisso que a gente está elaborando, quando estamos preparando essa série de mensagens do mês de março. E agora eu quero falar a respeito de comunhão, exatamente a partir de uma história de Jesus muito conhecida, a chamada parábola do filho pródigo, ou parábola do filho perdido, talvez seria a melhor tradução, porque o texto bíblico, na sequência que Lucas coloca, tem a parábola da ovelha perdida, na sequência a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, e aí então a parábola do filho. Então por isso o mais natural é interpretarmos como a parábola do filho perdido ou dos filhos perdidos, porque há dois filhos na história, um que sai e outro que fica. Você já deve se lembrar, se não se lembra não tem problema que nós vamos lê-la. Então Lucas 15, versículo 11. Se quiser deixar projetada a imagem, por favor. O texto bíblico diz o seguinte: continuou a continuação das parábolas, as três foram numa sequência, como eu já disse. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e dissipou todos os teus bens, vivendo dissolutamente, ou desregradamente, ou irresponsavelmente, ou como você quiser. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos a guardar ou a cuidar de porcos. Ali ele desejava fartar-se com as alfarrobas, ou melhor, a comida, a lavagem que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, ele disse a si mesmo: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava para casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou: o que é aquilo? E ele lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. E ele se indignou, e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar um novilho cevado.
Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Curva a sua cabeça. Deus, que o teu Espírito Santo, mais uma vez, nos fale e nos transforme a partir da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Bom, se você não sabe, está se perguntando, cadê o pastor Paulo? Com aquela vozona grossa dele. Ele está em férias, já chega essa semana, para a alegria da Jaque, né? Para ela parar de chorar, que ela tem chorado todos esses dias copiosamente. Cadeira. E aí ele já está chegando essa semana para estar de volta conosco. Bom, eu aprendi com um dos meus mestres, e eu acho que nas parábolas de Jesus isso ganha maior sentido, que teologia tem mais a ver com arte do que com ciência. E me parece que, de fato, o culto e tudo que envolve, porque a teologia sem culto e o culto sem teologia, enfim, são coisas que não combinam, de fato tem muito mais a ver com arte do que com ciência. Porque quando a gente pensa ciência, e na faculdade a gente lida com a teologia muito mais da perspectiva da ciência, tem que estudar o grego, tem que estudar o hebraico, tem que estudar as correntes interpretativas, hermenêuticas, tem que estudar teologia sistemática, tem que estudar isso e aquilo. Isso alimenta muito bem o nosso intelecto, mas nem sempre a nossa alma e o nosso coração. E a arte não, a arte é isso, é essa coisa que faz a alma sorrir. E arte de todas as suas formas. Às vezes nós vamos a um museu, às vezes nós vamos a uma apresentação, às vezes nós vamos a uma apresentação de orquestra, a um show, assistimos a um filme no cinema e saímos com a alma sorrindo, né? Saímos tocados, não necessariamente na mente, mas tocados no coração, porque a arte faz isso. E parece que as parábolas de Jesus fazem exatamente isso. Porque as parábolas elas trazem um tanto de imagens, né? A gente lê esse texto e a gente olha para esse filho pedindo a herança do pai, a gente pensa nele indo embora, a gente pensa que tipo de vida ele levou gastando essa grana que ele tinha, que tipo de vida ele chegou querendo comer comida de porco, e aí a gente imagina especialmente a volta. Quando ele volta, como esse pai o recebe, como celebra essa festa, enfim, como tudo acontece. Então isso nos remete a uma série de imagens. E de fato, essa história de Jesus especialmente, tem ao longo da fé cristã, inspirado muita gente. Né? Por exemplo, Rembrandt, que é um artista impressionante do século XVI, XVII, holandês, ele fez esse quadro, que roda o mundo, e eu acho que o original, não sei se está no Museu do Louvre, mas é um quadro belíssimo a respeito dessa história do filho pródigo. É o pai recebendo o filho. Né? E isso já inspirou o livro do Henry Nouwen, que é um teólogo fantástico, que escreveu um livro inteiro sobre a história do filho pródigo. Isso inspirou o Gerson Borges, um músico brasileiro que fez um CD inteiro cantando canções a respeito do filho pródigo. Enfim, isso inspira tanta gente para tanta coisa legal. E aí a gente vai olhar para isso, da perspectiva da comunhão, olhar para essa história. E essa história tem pelo menos 3 personagens. Eu digo pelo menos porque você pode tirar mais. Mas eu acho que 3 personagens são os mais notórios ou os principais. Né? Vamos lembrar do português, personagem, quem está na história, aquela coisa toda. Lembrando lá de 1900 de antigamente, quando você sentava numa cadeirinha de escola, né? Alguns ainda sentam. Então, os 3 personagens são, classicamente, o pai, é o filho mais novo, que é o filho que sai, é o filho que pede essa herança e vai embora, e o filho mais velho, que é o filho que fica. Por isso eu digo 3 personagens principais. Há outros personagens, tem os porcos, tem o cara com quem ele foi trabalhar, tem o novilho, tem um tanto de outras possibilidades de personagens. Mas a gente vai olhar para esses 3. São os 3 que nos saltam os olhos, são os 3 principais da história. E esse filho, que pede a herança do pai,
e pedir a herança do pai ainda vivo é uma coisa bastante complicada, né? Você imagina você chega no seu pai vivo e diz, olha, eu quero a minha herança. É quase como você dissesse, olha, na verdade eu quero que você morra para eu ficar logo com a minha parte. Então, como você não morreu ainda, me dá logo ainda vivo. Não é? O tom da conversa é praticamente esse. Porque ele pede uma coisa que não lhe é de direito ainda. Ora, a herança é quando o pai morre. Mas com o pai vivo, ele cobra o que é dele, sem nem sê-lo de fato. Mas ele pede e esse pai lhe entrega. E ele vai torrar essa grana longe da sua casa, longe em outro país, inclusive. E aí a gente pode dar um tanto de nome para esse filho, né? A gente pode dar o nome de vagabundo, né? Que é vagabundo. O cara sai, pega a grana e vai embora. Não quer trabalhar, não construiu, provavelmente nada, porque quem construiu provavelmente foi o pai, ele era o filho mais novo, mas vai embora para outro país. A gente pode chamar ele de irresponsável, a gente pode chamá-lo de irreverente para com o pai, a gente pode chamá-lo de um tanto de adjetivos que a gente puder imaginar de palavra de um sujeito imaturo, irresponsável, e qualquer coisa mais que você queira imaginar a respeito desse filho, a gente pode chamar, porque de fato é isso que mostra o texto, é isso que ele foi. Ele cobra uma herança que sequer era dele ainda, e sai para torrar essa grana. E aqui no final do texto, o filho mais velho vai dizer que inclusive ele torrou essa grana com as meretrizes, ou seja, ele gastou com prostituta, ele fez tudo que não devia fazer, ele fez tudo que o pai não queria que ele fizesse, ele fez tudo que provavelmente a tradição religiosa do pai não permitia, enfim, ele fez tudo que não era para fazer. Tudo que é desgraça ele aprontou, com a grana do pai. E aí, então, fica na casa o filho mais velho e o pai, trabalhando, dando duro, reconstruindo a vida, cuidando da família, cuidando dos negócios, cuidando da fazenda. E aí, nessas andanças, esse filho irresponsável, imaturo, perde a grana. Torrou tudo, chegou uma fome, um desemprego no país que ele estava. A gente sabe que as propriedades dos tempos bíblicos eram propriedades rurais, o mundo era um mundo rural. Então, quando chegava um período de seca num país, havia fome. Né? A gente lembra da história de José do Egito. Só não houve grande fome naquela época porque Deus revelou os sonhos a José do Egito e ele armazenou comida nos tempos de fartura. Mas nem todos os governos tinham um José. Nem todos os governantes tinham uma boa cabeça administrativa de guardar recursos. E aí o que acontece? O país entrou em crise, não choveu, não produziu, e aí havia fome para todo lugar. E esse camarada vai exatamente ficar com os porcos. Então aquilo que era o chiqueiro que ele fez questão de tornar a vida, agora virou chiqueiro de verdade, porque agora ele ficou no chiqueiro. Né? Ele quis ir para a lama e de fato terminou lá. Terminou entre os porcos. E aí a gente tem que pensar o seguinte, para um judeu, porco já é uma abominação. Né? Comer carne de porco já é uma abominação. Então já fica a dica aí para os palmeirenses, é bom vocês mudarem de time. Porque porco na Bíblia não tem muita relação boa, não. E aí, então comer carne de porco para o judeu ou tocar um porco já é uma coisa abominável. Agora o sujeito cuidar de porcos, e além de cuidar dos porcos, desejar comer a lavagem do porco, quer dizer, é o fundo do fundo do fundo do poço. É onde esse camarada chegou. Ele estava naquilo que era de mais abominável para a sua história, para a sua fé, para o seu pai, para a sua família. E aí é o momento da conversão, é o momento que diz o texto que ele cai em si, e aí ele se lembra do quão seu pai é bondoso, inclusive com os trabalhadores, quanto os trabalhadores de seu pai ganham bem, se alimentam bem, e aí ele diz, eu vou voltar para pelo menos ser um funcionário, para pelo menos ter uma comida decente, pelo menos ter um tratamento decente, porque o meu pai oferece bom tratamento aos funcionários.
E aí ele volta, mas quando ele volta, esse pai está no caminho, está esperando, e aí celebra toda a festa que a gente vê aqui. E ele pede perdão, mas parece que o pai nem espera ele terminar de pedir perdão e já dá a festa. E já dá a roupa nova, e já dá o anel, e já manda matar o novilho, e já vamos dançar, vamos cantar, vamos fazer churrasco, porque meu filho voltou. E essa parábola nos põe um desafio muito grande. Porque esse sujeito que sai de casa, ele não é merecedor. Mesmo. Na verdade, esse cara só aprontou. E provavelmente ele teve esse comportamento de sair, num momento, de pedir essa grana e sair, mas eu acredito e imagino que na história de vida dele, ele já não era boa peça. Ele já não era boa peça. Parece que na história de vida dele, ele já tem uma propensão para o mau caratismo. Né? Já foi para o lado errado. E aí, num momento, ele faz isso, sai de casa pronto. Então, é um cara profundamente imerecedor. E aí, gente, é difícil ter paciência com gente assim, não é? É difícil ter paciência com gente assim. Com gente irresponsável, com gente indolente, com gente que quer matar o próprio pai vivo, ou quer a morte do pai, porque quer a herança dele vivo. Com gente egoísta, porque ele quis a parte dele, o dinheiro dele, e foi fazer a festa dele, a curtição dele. É difícil lidar com gente assim. É difícil amar gente assim. É difícil querer conviver com gente assim. É difícil. É difícil. A gente não quer. Eu não tenho irmão, mas se eu tivesse um desse, eu ia querer dar porrada nele quando ele voltasse. Eu ia esperar ele com um pedaço de pau atrás da porta. Né? Ainda bem que eu não tenho, então tá tudo certo. Mas eu imagino que não devesse ser um irmão assim, bona gente, né? Tá muito mais para persona não grata, esse sujeito. Mas o olhar do pai é completamente diferente do olhar natural que nós teríamos diante desse irmão vagabundo que foi embora. É diferente. O pai, parece que o pai inclusive está de olho no caminho, porque o pai o avista de longe. O pai o percebe longe. O pai está de olho na estrada, olha só. Quando ele se levanta e vai para o seu pai, no versículo 20, diz que vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou e, compadecido dele, correu, o abraçou e o beijou. O pai foi ao encontro. O pai correu para abraçar esse sujeito que não merecia nada vezes nada. E é isso que o pai faz. E o pai dá a festa. E aí o filho mais velho, quando chega e vê aquela festança toda, pergunta: o que aconteceu? Aniversário de alguém? Bodas de alguém? O que acontece? Nasceu alguém para fazer festa? O que é? Casamento? O que é? Não, é seu irmão, aquele lá que torrou toda a grana com prostituta. Aquele lá que pediu a grana do seu pai, é a grana que você também ajudou a trabalhar e construir. Ele pegou tudo e foi embora e torrou tudo do jeito que ele quis, fez a baderna que ele quis. E agora ele voltou e o pai está dando a festa. Olha que legal. E aí, esse irmão que fica não é muito diferente de nós, que diríamos: esse pai não sabe criar filho, né? Não sabe corrigir esse pai. Esse pai tinha que pegar ele com a cinta. Tinha que dar-lhe boas cintadas nas costas, na bunda, na perna, onde pegar. Porque esse sujeito aprontou. Esse sujeito fez o que não devia fazer. Esse sujeito fez o que nunca deve se fazer. Então eu não vou participar disso. Eu não vou participar dessa festa, porque esse cara é um irresponsável e o meu pai está apoiando a irresponsabilidade dele. E eu não vou entrar nesse negócio, eu não vou participar dessa festa. Este é o sentimento do irmão que fica. E aí, mais uma vez, o pai sai, porque no versículo 28,
diz que ele se indignou, não queria entrar, e saindo o pai, procurava conciliá-lo. Então, mais uma vez, agora o pai deixa a festa, sai da festa e vai agora ao encontro do filho mais velho, para fazer a reconciliação, para fazer ele entender que esse filho estava morto e reviveu, que era um momento de celebração e não um momento de tristeza, era tempo de perdão, era tempo de restauração e não tempo de culpabilização. E eu acho que essa parábola tem tudo a ver com a nossa fé, tem tudo a ver com relacionamento, tem tudo a ver com comunhão, tem tudo a ver com perdão, tem tudo a ver com tudo que a Bíblia diz, com tudo que Jesus ensinou. Porque, em primeiro lugar, a fé cristã é uma fé de imerecimento. Por isso que a Bíblia diz, vós sois salvos pela graça, para que ninguém se glorie. Então, se você não entender que você não tem merecimento algum, que a sua salvação é tão somente, única e exclusivamente pela graça de Deus, você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu a fé. Se você acha que Jesus fez 90% e que você tem 10% de contribuição da sua salvação, você não entendeu a fé. Porque você não tem 10% de contribuição, você não tem 5% de contribuição, você não tem 1% de contribuição, você não tem nenhuma contribuição para a sua salvação. A contribuição é total e exclusivamente de Jesus Cristo, nosso Senhor, e do seu sangue derramado na cruz. Amém? Essa é a primeira coisa. Só que a gente tem dificuldade de transpor o perdão que recebemos. E apesar da gente orar o Pai Nosso e dizer, Deus, perdoa as minhas dívidas como eu perdoo aqueles que me devem, ou perdoa as minhas ofensas assim como eu perdoo aquele que me tem ofendido, embora a gente ore isso, embora a gente leia isso, a gente parece que não entendeu muito bem isso. Porque a gente não consegue transpor o perdão que recebemos. Transpor a graça que recebemos, transpor ou transferir de alguma forma o favor imerecido que recebemos. E essa semana, eu li, semana passada, aliás, de um teólogo que eu gosto muito de ler, pastor Ariovaldo Ramos, ele diz o seguinte, que as pessoas, nós, criamos vínculos a partir do amor, ou inicialmente pelo amor. Algum tipo de amor, o amor de amizade, o amor afetivo, o amor familiar, enfim, por algum tipo de amor. Mas a relação só tem continuidade a partir do perdão. É interessante isso. Nós podemos nos aproximar pelo amor, mas nós só vamos conseguir ficar próximos pelo perdão. Porque se não houver perdão na relação, não vai haver relação. Mesmo que haja todo o amor do mundo. Mesmo que você seja apaixonadíssimo pela sua mulher, pelo seu marido. Muito apaixonado, mas intensamente apaixonado. Se você não souber perdoar, esta relação está inviabilizada. Ela vai acabar. Já, já. Não tem jeito. E assim é inclusive com Deus. Porque Deus nos ama. Mas o amor de Deus não bastou para nutrir a relação conosco. Precisou haver o perdão. Precisou haver a reconciliação por conta do nosso desvio, por conta da não resposta a esse amor. E aí, a partir do perdão, a gente consegue retomar essa relação de amor. Mas é o perdão que traz esse elo. Por isso que Paulo fala em Coríntios que em Cristo Deus está reconciliando o mundo consigo mesmo. Ou seja, no perdão, a partir de Cristo, é que há a reconciliação do mundo todo. E é isso que essa parábola também diz. Se você não for capaz de perdoar, você não é capaz de conviver. Porque a convivência depende do perdão. Se a Cris não me perdoar, o nosso casamento está afadado ao fracasso. Não vai ter jeito. Porque eu não vou dar conta de corresponder o amor 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias no ano. Não dá. E aí aos homens eu digo, elas têm expectativas bastante altas.
Pelo menos a minha. A expectativa é lá em cima. Então eu nunca dou conta. Mas se ela não perdoar porque eu não dou conta, não vai dar certo. Não vai dar certo. E se eu não perdoá-la também, em função das minhas expectativas, também não vai dar certo. E se esse pai não perdoa esse filho que volta, também não há mais relação. E se esse filho mais velho não perdoar o filho mais novo que voltou, também não há mais relação. Ou seja, a comunhão está quebrada, de todos os aspectos. Com o pai, com a mãe, que não aparece aqui, mas com certeza pode estar no contexto imaginário, com o irmão. Se não houver perdão, não há comunhão. Não tem jeito. Não dá. E é isso que o pai está tentando ensinar aos dois filhos. É isso que o pai está querendo ensinar para o filho que volta e para o filho que ficou. Mas o filho que ficou é um tanto egoístinha também. Porque o filho que ficou, ele fala assim, mas eu estou aqui há tanto tempo e o Senhor nunca me deu nada. E sabe o que é uma coisa que inviabiliza o perdão? É a razão. E é por isso que eu digo que a nossa fé tem muito mais a ver com arte, com o coração, do que com a razão. Porque pela razão, nós temos que dizer, o filho mais velho está certo. Ficou trabalhando, sujeito trabalhador, gente boa, responsável, honesto, ele está certo. O outro está errado. E aí a minha avó me ensinou que nessa coisa de perdão, de reconciliação, acho que isso eu já disse aqui, se não disse no domingo, disse numa quarta. Mas ela disse, existe um demônio chamado razão. Porque ela fala o seguinte, se as pessoas não conseguem se reconciliar umas com as outras, não conseguem perdoar umas às outras, porque elas têm razão, e a razão está com elas, logo é um demônio chamado razão, que está impedindo a reconciliação, que está impedindo o perdão. Só pode, ela dizia, só pode. Só pode ser, não tem outro jeito. Há uma coisa que impede a sua reconciliação, seja com Deus, seja com o irmão, seja com o pai, seja com a mãe, seja com o esposo, seja com a esposa. E se é a razão que está te impedindo, eu vou mandar a razão sair em nome de Jesus. Vou expulsar essa razão em nome de Jesus, que é para ninguém mais ter razão e todo mundo poder se perdoar. Amém? Porque é assim que tem que ser. E aí, para falar de razão, e a minha vozinha sabe bem o que é isso. Porque há perdão que é difícil, né? Tem gente que é difícil de ser perdoada mesmo, né? Tem gente que a gente não quer perdoar mesmo. Que até porque se a gente perdoar, ela vai voltar ao convívio, a gente também não quer muito. Então deixa lá. E é claro que há perdão que é muito mais fácil. Cara, por exemplo, meu time perdeu hoje. Eu vou perdoar os jogadores do São Paulo, especialmente pela derrota de hoje. Então é fácil de perdoar essa derrota, não tem problema. Não tenho crise com isso. Agora tem perdão que dói na carne. Porque a gente foi ferido. E aí para cicatrizar essa ferida, para a gente abrir o coração de novo, para a gente abrir a guarda de novo para amar, vai ser difícil. Porque você acha que esse pai também não pensava? E se ele voltar para a rua de novo? E se ele pegar esse anel de ouro que eu estou dando para ele e vender na próxima esquina? É um risco que se corre. Ora, é o risco do amor. É o risco. É o risco da graça. Ora, Jesus morreu por nós. Quem garante que quantos vão aceitar Jesus de bom grado? Quem garante quantos que vai receber a morte expiatória de Jesus na sua vida? Ninguém garante. É lógico que na presciência de Deus a Bíblia diz que Jesus viu a sua obra e ficou satisfeito. Mas humanamente falando, não há garantias no amor. Você se entrega, você perdoa, você oferece espaço, você ama. E aí você não sabe, por exemplo, se você vai amar a sua filha e a sua filha vai para os Estados Unidos e não vai mais querer voltar, né, Jaque? Você não sabe. Mas o amor permanece. Continua, ainda mais de mãe. Mas não há garantias. De nada, inclusive. E nessa coisa de perdão difícil, de perdão fácil, e do demônio chamado razão,
eu tenho uma história que me toca muito, que é a história justamente dessa vozinha. Essa vozinha porque ela está com mais de 80, mas está com a corda toda ainda. Ela perdeu um filho. Foi perdendo na vida, né? Esse filho se envolveu com droga, se envolveu com tanta coisa. E aí um dia ele foi morto. Mataram ele. Meu tio. 1997, se eu não me engano. Em maio de 97. E aí mataram meu tio, aquela tristeza enorme. Ele tinha acho que 30 anos, cara novo por aí. E aí a gente ficou lá desconfiado quem matou, quem não matou, como é que foi isso? Foi lá no Brás, no bairro que eu moro, quase na rua que eu moro hoje ainda, bairro que a gente sempre morou. E um dia, um homem que era meio conhecido da nossa família e da minha avó, a minha avó tinha evangelizado eles, tinha ganhado a esposa dele para Jesus, ele não, e ele era um cara envolvido com o tráfico. Mas a minha avó insistia com eles, evangelizava, a esposa tinha se convertido e tal. E aí esse homem foi à casa da minha avó uma noite, um pouco depois da morte do meu tio, e disse: eu preciso contar uma coisa para a senhora, porque eu não estou dormindo à noite, e eu não sei nem o que a senhora vai fazer comigo, mas eu preciso contar. Mas eu quero que a senhora me perdoe, inclusive antes de eu contar, porque é muito grave. E aí a minha avó, e ela de fato tem esse coração, de alguma forma Deus deu, ela disse: eu te perdoo, qualquer que seja a questão. Não, então em sinal do perdão a senhora vai preparar aquela janta, aquele feijão e tal, uma comida lá que ele gostava, que minha avó fazia, e ele, tá bom. Minha avó fez a janta, eles foram, o casal, e aí, depois da janta, jantaram, ele falou assim: eu tenho que contar uma coisa para a senhora. Ó, fala, estou sabendo, você tem que contar. Foi eu que mandei matar seu filho. Eu que mandei matar um neto, era uma questão de dívida de droga, era uma questão de não sei o quê. E os dois caras que foram pegos, que mataram, foi amando meu, foi eu que mandei matar. Agora a senhora pode fazer o que a senhora quiser, porque eu não aguento mais dormir, eu não aguento mais viver com esse negócio na minha cabeça. E aí minha avó falou para ele: eu te disse que eu perdoei. E está perdoado. Já está dito. Jesus também matou o seu filho por mim. Jesus matou o seu filho por você. Então, você pode ir embora e pode crer que você não vai ser entregue à polícia e pode saber que ninguém vai saber disso. Você pode seguir sua vida, porque eu estou te perdoando. Então você imagina o que é isso. Você imagina o que é esse perdão da mãe perdoar quem matou o seu filho, ou quem mandou matar o seu filho, né? Isso depois acabou vazando de alguma forma na família. Os meus tios ficaram loucos, porque meus tios queriam matar o cara, lógico. O cara sumiu depois dessa janta, dessa conversa. Ninguém mais ouviu falar, provavelmente saiu de São Paulo, sei lá. E a história terminou assim. Minha avó com um filho a menos, deixou uma menina que ficou órfã, criada pela mãe, já vai até ser mãe agora essa menina, já tem mais de 20 anos. Porque a minha avó entendeu que é preciso perdoar quem nos fere, porque Jesus nos perdoou. É preciso estender a destra de comunhão para toda e qualquer pessoa, porque Deus estendeu a sua destra de comunhão para nós. E é com esse exemplo que me vem à cabeça em momentos muito intensos de: será que eu vou perdoar? Será que eu não vou perdoar? Será que eu vou estender a destra da comunhão para uma pessoa que já me fez mal? E a resposta bíblica é: você deve fazer isso. A resposta bíblica é: você tem que fazer isso.
Não importa o quanto difícil isso seja, é preciso que você perdoe. Porque se você não perdoar, não vai haver a possibilidade da convivência e da comunhão. E isso vale do perdão menor para o perdão maior. Isso vale para o pecadinho e para o pecadão. Isso vale para pequenas traições e para grandes traições. Esse sujeito comia em casa. Ele era bem tratado em casa. E ele mandou matar meu tio. Mas é o que o pai nos ensina. Não, mas por que não ligou para a polícia? Por que não sei o quê? Poderia. Teria toda a razão. Teria todo o direito de fazê-lo. Talvez deveria fazê-lo, inclusive. Mas houve perdão. E aí, a esperança dela, e quando a gente conversou sobre isso uma vez, ela disse: a minha expectativa é uma só, que ele se converta. Minha expectativa é que ele encontre com Deus a partir desse perdão. Que ele entenda quem é Deus na vida dele, que ele se arrependa de verdade e que ele seja perdoado por Deus, inclusive, não só por mim. Então, a palavra dessa noite: perdoe para que haja comunhão. E não só perdoe quando a pessoa vir até você. Se necessário for, vá ao encontro dela. Porque esse pai saiu de casa ao encontro desse filho. E esse filho mais velho não foi capaz de procurar o irmão. Aliás, parece que esse filho mais velho fez questão da ida embora do irmão. Porque o texto em nenhum momento diz que esse filho mais velho se preocupou com o irmão que saiu. Em nenhum momento o texto bíblico diz que esse irmão mais velho foi buscar o irmão que saiu. Em nenhum momento esse texto bíblico fala que esse irmão mais velho tinha alguma afeição por esse irmão que saiu. Não tinha a mínima afeição. Não queria saber. Mas o pai sai na estrada ao encontro, pula nos braços desse pecador e faz uma festa para ele. É assim que é. Então, sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela pessoa que te feriu? E aliás, as que nos ferem são as pessoas mais próximas, por exemplo, né? Normalmente, que nos ferem mais fundo. As que a gente não é tão próximo nos ferem superficialmente. Mas entre feridas superficiais e feridas profundas, a palavra desta noite te convoca e me convoca, porque isso é um desafio para mim, a estender a destra da comunhão. A dizer: vem para cá porque eu te perdoo. Vem para cá porque Deus nos perdoa. Vem para cá porque o melhor lugar para se estar é na casa do Pai e é aqui juntinho. Vem para cá. E é isso que a gente deve fazer na família. É isso que a gente deve fazer na igreja. E para isso, mais uma vez, a gente tem insistido aqui. Também existe pequeno grupo. Para você atrair pessoas para a comunhão. Para você chamar pessoas para a casa de Deus. Para você agregar pessoas e ensinar, e não só ensinar, e mostrar a respeito do perdão, do Evangelho e da graça de Jesus. É para isso. E você precisa abrir esse espaço. Você precisa sair da defensiva, jogar esse escudo fora e trazer a pessoa que você ama. Ou que você inclusive não quer amar. Faça esse esforço. Alguém já disse para mim: mas eu vou estar sendo mentiroso se eu fizer esse esforço. Eu digo: não está. Porque o perdão não é uma questão de sentir alguma coisa para dar um perdão. O perdão é uma questão de decidir perdoar. Perdão é uma decisão. Eu decido perdoar alguém. Com alguns é mais fácil, com outros é muito difícil. Com algumas pessoas o perdão sai na hora, com outras
Eu preciso orar, chorar, pensar, ler, meditar, pedir a Deus, falar com os amigos. Mas precisa perdoar. Mas precisa perdoar. Talvez, para alguns, perdão é instantâneo. Para outros, vai demorar um dia, vai demorar 2, vai demorar 3. Mas não queira ficar com a razão. Queira oferecer o perdão. Não queira a razão. Não queira guardar a razão para si. Porque a razão vai te afastar das pessoas, inclusive pode te afastar de Deus. Não queira ficar com a razão. Queira ficar com o perdão, queira ficar com a reconciliação. A Bíblia não fala quase de razão. A Bíblia fala muito de perdão, a Bíblia fala muito de reconciliação. E é assim que deve ser. Então, eu quero terminar agora dizendo para você isso. Estenda a tua mão de perdão. A gente vai louvar a Deus. E estenda isso ao máximo que você puder. Estenda o perdão a quem nem te fez mal. Mas estenda. Diga a ela sobre o perdão de Deus. Diga a ela o quanta cura traz o perdão. Diga a ela o quanto peso do coração se tira a partir do perdão. Diga a ela o quanto o perdão faz bem para a alma, para a mente, para o coração. Ofereça o perdão e abra a possibilidade da convivência. Abra a sua casa, abra a sua vida, abra o seu coração para receber pecadores. Porque no fundo, é isso que a gente é, pecador. Eu, você, o mundo inteiro. É isso que a gente é. Por isso, afaste-se dos discursos moralistas. Aliás, os mais moralistas costumam ser os piores. Pelo menos pelo que eu tenho visto. Afaste-se dos discursos moralistas. E aproxime-se para quem tem o discurso do perdão. Eu prefiro alguém que diga: pastor, eu não estou conseguindo perdoar, mas eu estou tentando. Do que alguém que me diga: pastor, eu estou com a razão e a razão é minha, ele está errado, ela está errada, o problema é dela, o problema é dele, eu não vou voltar atrás. Não faça isso. Não faça isso. Você vai carregar essa razão perigosamente. Perigosamente. Essa razão pode te levar para o inferno, inclusive. Mas o perdão não. O perdão te coloca no céu. Porque o perdão te coloca na casa do Pai. O perdão te coloca nos braços do Pai. O perdão te coloca diante do Pai. Então, curva a sua cabeça e traga a sua memória. Quem é ou o que é que você precisa perdoar? E só levante a cabeça se você precisar anotar. Se você precisar anotar, pode. Anotar para quem você vai ter que ligar quando sair daqui. Para quem você vai ter que ligar amanhã. Para quem você vai mandar um e-mail. Para quem você vai marcar um café. Para que haja reconciliação. Independentemente de quem é a razão. Independentemente de quem está errado. Independentemente de qualquer coisa.